A celebração do Natal, que assinala o nascimento de Jesus, inicia-se um pouco por todo o mundo na noite anterior ao dia 25 de dezembro, seguindo uma tradição que remonta aos primórdios da Igreja de Roma. A festa do Natal assumiu uma forma definida no século IV, quando tomou o lugar da festa romana do Sol Invencível, no mesmo dia 25, ou seja, no 8º dia antes do 1 de janeiro, uma data com simbolismo próprio. Ainda hoje, na liturgia católica, se recita a chamada calenda como anúncio do nascimento de Jesus, que a oração coloca na época da 194ª Olimpíada e no ano 752 da fundação de Roma, entre outras referências históricas. Para afastar os fiéis da prática das festas pagãs, a Igreja Católica quis ressaltar que a verdadeira luz que ilumina todo o homem é Cristo e que a celebração do seu nascimento é a solenidade própria para afirmar a fé no mistério da encarnação. Nascendo no presépio, o próprio Deus dá início à única verdadeira revolução que dá esperança e dignidade aos deserdados, aos marginalizados. A revolução do amor, a revolução da ternura. Do presépio, com meiga força, Jesus proclama o apelo à partilha com os últimos como estrada para um mundo mais humano e fraterno, onde ninguém seja excluído e marginalizado. Para lá da ligação histórica original a Roma, o Natal é uma festa culturalmente muito marcada pela tradição medieval do presépio e pela figura do menino Jesus. No ano de 1223, São Francisco de Assis decidiu celebrar a missa da véspera de Natal com os cidadãos de Grécio de uma forma muito diferente. Em vez de a celebrar no interior de uma igreja, foi celebrada numa gruta que se situava na floresta perto da cidade. Este ano, o Papa Francisco foi até este local, onde foi feita a primeira representação do presépio para assinar a Carta Apostólica Sinal Admirável. Come i pastori di Betlemme accogliamo l'invito ad andare alla grotta per vedere e riconoscere il segno che Dio ci ha dato. Allora il nostro cuore sarà pieno di gioia e potremo portarla dove c'è tristezza. Sarà colmo di speranza da condividere con chi ha perduta. Immedesimiamoci in Maria, che depose il suo figlio nella mangiatoia perché non c'era posto nella casa. Con lei e con San Giuseppe, suo sposo, teniamo lo sguardo rivolto al bambino Gesù. Il suo sorriso sbocciato nella noce disperda l'indifferenza e apre i cuori alla gioia di chi si sente amato dal Padre che è nei cieli. E se o Papa lhe escrevesse uma carta para o Natal? Este ano aconteceu mesmo. Francisco assinou a Carta Apostólica Admirável é Signum, Sinal Admirável, sobre o significado e valor do presépio, a representação do nascimento de Jesus, um acontecimento que mudou o curso da história. E que significado tem este símbolo no mundo de hoje? Il presepe è più che mai attuale. Mentre ogni giorno si fabbricano nel mondo tante armi e tante immagini violente che entrano negli occhi e nel cuore, il presepe invece è un'immagine artigianale di pace.
E per questo è un Vangelo vivo. È importante fare un piccolo presepe a casa sempre, perché il ricordo che Dio è venuto da noi, è nato da noi, ci accompagna nella vita, è uomo come noi, si è fatto uomo come noi. Nella vita di tutti i giorni non siamo più soli, Egli abita con noi, non cambia magicamente le cose, ma se lo accogliamo ogni cosa può cambiare. A palavra presépio, do latim presepium, significa um lugar onde se recolhe o gado, o curral, estábulo, mas é também a designação dada à representação artística do nascimento do menino Jesus num estábulo, acompanhado pela Virgem Maria, São José e outras figuras como pastores, animais, anjos e os reis magos, entre outros. A inspiração nasceu com São Francisco de Assis e a celebração do Natal, ainda hoje, mantém vivo este espírito franciscano. É um sinal fora do comum. São Francisco, desculpem se me faço franciscano demais, eu acho que nunca é demais, porque o franciscano é aquele que vive o Evangelho e o Evangelho é para todos os crentes. São Francisco, eu diria que tinha 4 amores que entusiasmavam a sua vida e todos eles à volta da mesma realidade, Deus. E então o primeiro amor era o Deus pequenino. Ele desejava, falando com os seus confrades, rezando, conversando, desejava ver a ternura, a pequenez, a alegria com que Deus se faz um tão pequenino como todos os pequeninos. Depois de estar escondido 9 meses no seio de uma mãe, esse Deus que a criou, ele tornar-se assim tão próximo e tão pequenino. Ao longo dos últimos séculos foi crescendo a importância do presépio a partir da intuição original de São Francisco de Assis e do seu amor pelo Deus que se faz criança em Belém. A maior grandeza, a maior riqueza é exatamente essa que ele trouxe. É a pequenez, é a humildade, é a dependência de todos. E foi aí que ele, em 1223, iniciou esse esforço por dar um sinal à humanidade de que Deus não nasceu de qualquer maneira. Nasceu na terra, nasceu na pobreza, viveu na terra, viveu na pobreza, viveu na igreja, vive na igreja. A carta do Papa sobre o presépio dedica várias passagens a diversos elementos do mesmo, das suas paisagens às personagens. Uma verdadeira enciclopédia que ajuda a descobrir o simbolismo desta representação do nascimento de Jesus. Uma grande emoção se deveria apoderar de nós ao colocarmos no presépio as montanhas, os riachos, as ovelhas e os pastores. Os anjos e a estrela cometa são o sinal de que também nós somos chamados a pôr-nos a caminho para ir até à gruta adorar o Senhor. Muitas vezes as crianças, mas os adultos também, gostam de acrescentar no presépio outras figuras que parecem não ter qualquer relação com as narrações do Evangelho. Contudo, esta imaginação pretende expressar que neste mundo novo inaugurado por Jesus há espaço para tudo o que é humano e para toda a criatura, do pastor ao ferreiro, do padeiro aos músicos, das mulheres com a bilha de água ao ombro às crianças que brincam. A criação artística tem encontrado no presépio uma fonte de inspiração ímpar. Em Fátima, Abílio Gonçalves Oliveira usa os mais diversos materiais, como barro, madeira e mesmo esferovite. A Maria temos de ter, dar-lhe
um ar de graça e ao mesmo tempo de alegria. Quer dizer, a figura tem que ser transmitir carinho para o menino, para o menino Jesus. E São José? São José um homem também, mais robusto? Mais robusto, sim, mais robusto, com as suas barbinhas, com a sua bengala. Pronto, são figuras... Foi fácil depois? Eu gosto sempre muito de presépios e eu imaginei sempre fazer um presépio grande, porque um dia podia tirar o molde e fazer presépios em betão ou pronto, em betão para pôr nas rotundas, por exemplo. Foi isso a minha ideia. Porque ainda não surgiu isso, porque eu revestia-o com uma capa que não pegasse, então fazia ou fibra de vidro ou fazia em betão. E isso foi a minha imaginação de fazer o presépio para ser mais rápido, para ser mais fácil de transportar, fazê-lo em esferovite. Que o Natal agora, infelizmente, já é mais... Eu sou o Pai Natal, falo do Pai Natal e falo em fazer compras, oferecer prendas, mas é muito bonito o Menino Jesus, Nossa Senhora e São José, e as ovelhinhas e o presépio completo é muito bonito. E isso é uma tradição que eu não gostava que se fosse muito rapidamente embora, que fosse continuando esse gosto pelos presépios. Em Barcelos, Carlos Dias aproveita a cor natural, os contrastes dos barros, da cerâmica, a porcelana de Limoges e os vários tons de grés. A explicação para a aparente falta de cor é simples, porque o artesão é daltónico. O presépio é inspirador e uma peça de que gosta, porque considera que ali representa a imagem da família que todos têm. O Natal para mim tem uma parte que é muito simples e há muitos anos esta parte é vir relembrar aos homens que Jesus Cristo nasceu e nasce todos os anos e é importante realmente termos aquela referência. É uma referência. É importante falar nele e não desviar muito do essencial. O Natal é tentar concentrar os homens, aqueles que entendem, que têm fé, que acreditam, que o essencial é Jesus Cristo. Eu gosto do estilizado, não gosto de fazer caretas. Se não sou capaz de fazer caras, não faço caretas, mas não se discutem os gostos. Eu gosto das coisas mais simples. No fundo, o artesão tem uma característica muito própria, cada um transmite da forma que quer, pega nos materiais e faz e inventa e no fundo dá-se a conhecer através das peças. O presépio leva-nos à gruta, onde encontramos as figuras de Maria e de José. Maria é uma mãe que contempla o seu menino e o mostra a quantos vêm visitá-lo. São José desempenha um papel muito importante na vida de Jesus e Maria. É o guardião que nunca se cansa de proteger a sua família. O coração do presépio começa a palpitar quando colocamos lá, no Natal, a figura do menino Jesus. Assim se nos apresenta Deus, no menino, para fazer-se acolher nos nossos braços. Naquela fraqueza e fragilidade, esconde o seu poder que tudo cria e transforma. Quando se aproxima a festa da Epifania, colocam-se no presépio as 3 figuras dos Reis Magos. Tendo observado a estrela, aqueles sábios e ricos senhores do Oriente puseram-se a caminho rumo a Belém para conhecer Jesus e oferecer-lhe de presente ouro, incenso e mirra.
le sopra un po' di piede, sajeva mica piura, sua mamma calo adura. Le sopra un po' di piede, a se na bossa all'aire, a sembra mi canta, le San Giuseppe sopra lo pianti sopra, sai canta la canzone, la retta, sai tu già la barbera, ma se mi servi piace. A época natalícia é vivida de múltiplas formas e com as mais variadas representações, mas do norte a sul de Portugal, incluindo os 2 arquipélagos, o presépio ocupa o lugar central. Na Madeira, sente-se uma sabedoria imensa na preparação da festa. Uma peregrinação interior acompanhada por sinais exteriores que chegam dos mais diversos lugares, porque o coração de Natal sempre foi generoso em acolher. A região de Provença, no sul de França, foi o grande centro de irradiação do presépio com raízes medievais. O Menino Jesus apresenta-se com coroa, cetro real, o mundo na mão, para assinalar a realeza e a senhoria de Cristo, de acordo com o próprio espírito medieval. Estamos aqui na Igreja de São Martinho, ao pé de um presépio tradicional madeirense, um presépio construído em degraus, em escadinha. É uma tradição que veio dos portugueses que vieram do Algarve. No Algarve também se faz presépios em escadinha, e era construída com caixas, alqueires, as medidas, era coisas que as pessoas tinham em casa, fazia parte do dia-a-dia. E tem também uma grande catequese e um grande significado por trás deste presépio em escadinha. Primeiro, lá em cima, esta é uma versão moderna, mas o tradicional tem sempre aqui um arco de flores que simboliza o céu, a eternidade, o lugar onde habita Deus. E coloca sempre, não o Menino Jesus deitado, mas o Menino Jesus de pé. Todas as casas madeirenses têm sempre o Menino Jesus de pé. A festa é efetivamente o momento mais importante do ano do madeirense. E isto lembra-me sempre o Horácio Bento Gouveia, que diz que o Natal é a coluna da memória. Porque quando nós falamos, dizemos, faz 2 anos que morreu, faz 2 anos pela festa que morreu. Ele nasceu perto da festa. Portanto, a festa é sempre aquele momento que é a partir do qual a vida acontece. E, portanto, esse ambiente que se vai criando persiste ainda hoje. E depois a festa tem uma vivência comunitária muito grande. São as missas do parto, são as visitas à casa das pessoas, são as visitas às lapinhas, são o provar dos licores, o provar das broas. Este é um património doméstico que resiste a todas as inovações. Do presépio tradicional nasceram também rochinhas, com papel, pintadas sobre estruturas que suportam a representação do nascimento de Jesus, ajudando a dar ideia dos montes e vales com os típicos socalcos. Já se começa a preparar o Natal nas casas, no princípio de dezembro. Eu tenho memória, agora menos, mas memória de que era no dia 1 e no dia 8, que se limpava a casa toda, que se tirava tudo o que havia nos armários para se lavar, que se caiava a casa, portanto há um cheiro a cal na minha memória, que se fazia as broas e os bolos de mel, que se preparava os licores, que se faz a lapinha, porque a lapinha não se faz num instante. A lapinha das casas madeirenses
É uma lapinha que leva tempo, porque é preciso pintar o papel, porque é preciso semear as cearinhas, porque é preciso organizar toda a casa, desorganizar primeiro e organizar depois, porque a casa fica diferente no Natal. Qualquer pessoa que ande por estes dias pela Madeira e Porto Santo há de ouvir falar constantemente na festa, que é, como quem diz, o Natal, a festa por excelência. Nesta quadra destacam-se as chamadas Missas do Parto, uma tradição particular do arquipélago, que são um momento exclusivo para cantar versos populares em honra da Virgem Maria e do Menino Jesus. É uma tradição que vem de longe e nem o frio ou a chuva da madrugada de dezembro demovem os fiéis das novenas. Para Dom Nuno Brás, esta é uma experiência nova no seu primeiro ano como Bispo do Funchal. Nossa Senhora, que está grávida da Palavra de Deus, que é Jesus Cristo, é ela que nos conduz também a esse Jesus e, portanto, que nos conduz ao encontro do menino do presépio. Bom, tudo isto depois é vivido num espírito muito próprio da ilha, com cânticos próprios, uma ladainha e um modo de cantar de facto muito próprio, mas muito intenso e muito vivido. Sobretudo o primeiro dia notava-se isso mesmo. Aquilo era genuíno, não tinha nada de artificial. As pessoas conheciam os cânticos, conheciam as letras e cantavam a plenos pulmões, e portanto foi muito bonito e está a ser de facto muito bonito. É uma coisa transversal a toda a sociedade madeirense, ricos e pobres, jovens e velhos, do norte ou do sul, de meio agrícola, de meio urbano. Não há sítio nenhum onde não haja missa do parto. O Natal, enquanto celebração do nascimento de Jesus Cristo, foi acolhido ao longo da história pelas várias culturas que procuraram aproximar as circunstâncias deste acontecimento da sua realidade. Os vários povos foram sucessivamente procedendo à introdução de elementos da vida local e contemporânea, sinal da importância da evocação do nascimento de Jesus como acontecimento religioso para o seu cotidiano. Há em todas estas imagens e palavras a saudade de quem já partiu e passou o legado de manter as tradições. Também deve estar o respeito por quem chega e pode trazer até tradições novas a uma celebração que nunca foi estanque e que vai ser sempre suficientemente plástica para acolher todos os que celebram a sua fé no Deus Amor. Porque no Natal, como na vida, não há maior generosidade do que abrir um coração. No presépio estão igualmente alguns sinais do nosso tempo. As casas, as igrejas, as profissões. São sinais que nos convidam a deixar que o menino, nascido em Belém, atravesse o tempo e entre na nossa vida. Parece impossível, mas é assim. Em Jesus, Deus foi criança e nesta condição quis revelar a grandeza do seu amor, que se manifesta num sorriso, nas suas mãos estendidas, para quem quer que seja, continua o Papa. Que neste Natal possamos ser as mãos de Jesus.